Estamos chegando com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara. Hoje é sexta-feira, sextamos, dia 7 de novembro, e a nossa conversa hoje é sobre algo que muita gente anda sentindo, aquele cansaço que não vai embora, mesmo depois da gente dormir, descansar ou tentar dar um tempo. Vivemos cercados de telas, notificações, reuniões online, informações o tempo todo. A gente acorda e já olha o celular, trabalha, responde mensagem, assiste série, rola o feed. E quando a gente percebe, o dia já acabou. Mas será que esse estilo de vida hiperconectado, estar sempre ligado, né, não está deixando a gente mais cansado do que produtivo? Hoje o Estúdio Câmara convida você a fazer uma pausa para pensar sobre o que significa viver em modo on o tempo inteiro. E você que está com a gente, né, se sente ligado, mas raramente descansado? Manda sua mensagem, nosso WhatsApp está na sua tela. E a nossa produção já está com o WhatsApp aberto aqui para receber a sua participação. De repente, você vai dar o seu depoimento, a sua dúvida, quer conversar conosco, porque as nossas convidadas já estão no estúdio. Daqui a pouquinho a gente apresenta elas para você. E você já vai mandando a sua dúvida, vai interagindo conosco. E você sabe que já a gente conversa contigo, tá bom? 19978293776. Muito bem, vamos com informação agora para você. Bom, em alusão ao Novembro Azul, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de próstata e à promoção da saúde integral do homem, o vereador Paulo Haddad, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, promove uma roda de conversa intitulada Papo de Homem, com foco em prevenção, diagnóstico, cirurgia e tratamento da doença. O encontro será realizado na terça-feira, dia 11, às 5h30, no plenário José Maria Matosinho, entrada pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. O evento conta com o apoio do científico do Sonho Oncologia Hematologia. A iniciativa busca quebrar tabus e incentivar os homens a manterem uma rotina de cuidados preventivos e exames regulares. Além da roda de conversa, as fachadas da Câmara nas entradas da Avenida da Saudade e da Avenida Engenheiro Roberto Mange estarão iluminadas de azul durante todo esse mês, reforçando a campanha internacional iniciada em 2003 na Austrália e que chegou ao Brasil em 2008. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de próstata é o tipo mais comum entre homens, depois do de pele, e com cerca de 71 mil novos casos anuais no país. Então, você, homem, cuide-se, aprenda a se cuidar, né? Vá aí ao seu médico de confiança regularmente. Muito bem, mais informações chegando para você aqui na TV Câmara Campinas, no nosso Estúdio Câmara. E vamos lá, a Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e Enfrentamento aos Efeitos das Mudanças Climáticas da Câmara de Campinas vai realizar amanhã, sábado, o encontro COP30 e as cidades, a partir das 9 horas, no Sind 15, na Rua Doutor Quirino, 594, no centro. O objetivo é debater o papel dos municípios no enfrentamento da crise climática, inspirando-se na agenda da COP30, né, a Conferência da ONU sobre o Clima, que está sediada em Belém. Participam do evento especialistas da Unicamp. O vereador Wagner Romão, que é presidente da Frente Parlamentar, ressalta que a proposta é aproximar as discussões globais da realidade das cidades brasileiras, incentivando políticas públicas locais que unam sustentabilidade, justiça social e inovação. O evento é aberto ao público e voltado a pesquisadores, gestores, entidades e cidadãos interessados em construir soluções locais para um futuro sustentável. Muito bem, previsão do tempo chegando para você. Vamos lá, porque olha, final de semana, teremos chuva, né? Vamos ver. Hoje, sexta-feira, gente, o sol aparece entre nuvens, previsão é de um tempo aí meio nublado agora de manhã, mas no fim da tarde a gente pode ter chuva, tá? As temperaturas hoje variam entre 15 e 29 graus. No sábado, o tempo muda. Chuva forte pela manhã, à tarde e à noite a chuva ameniza, mas continua chovendo, então mínima de 16, máxima de 26 para sábado. No domingo, o sol volta a aparecer, porém entre nuvens, mas sem chuva prevista, tá? Mínima de 16, máxima de 29. Máxima de 26 no domingo.
E sim, Campinas pode ter vento forte hoje, de acordo com o alerta que recebemos, né? Tem rajadas previstas para a tarde e a noite por conta de uma frente fria, além de ventos, a chance de chuva com raios e granizo também. Então, muito atento aí à previsão do tempo, principalmente no fim da tarde de hoje, né? E amanhã durante todo o dia. Bom, vamos ao nosso tema central. Vamos refletir sobre a nossa hiperconectividade, né, e o nosso descanso. Então, para refletir sobre isso, a gente tem duas convidadas que entendem muito sobre o assunto. Vamos dar as boas-vindas, então, a Adriana Mancini, psicanalista, que vai nos ajudar a entender o que o inconsciente revela quando o corpo e a mente pedem descanso. Muito bem-vinda. Bom dia para você, Adriana. Bom dia, Rúbia. Muito obrigada pelo convite. Maravilha. Vamos conversar sobre isso, porque a gente tem a Yara Barros para completar o nosso time dessa sexta-feira. Yara é psicanalista e vai falar sobre os impactos da hiperconectividade no humor, no foco e na qualidade de vida. O que a gente pode fazer para resgatar esse equilíbrio? Seja bem-vinda, Yara. Bom dia para você. Bom dia, Rúbia. Obrigada. Prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Vamos lá, então, você de casa, manda para a gente a sua mensagem. Vamos conversar essa nossa conversa. Adriana e Yara, é uma alegria ter vocês aqui com a gente. Vamos lá. A gente vive num tempo em que estar sempre ligado virou quase uma obrigação, né? Parece que se a gente não responde rápido, se a gente não posta, se a gente não acompanha tudo, a gente está ficando para trás. Mas estar conectado o tempo todo não significa que a gente esteja bem. Às vezes, o nosso corpo está em movimento, mas a nossa mente está esgotada e a alma no modo silencioso. E é sobre esse esgotamento que a gente fala hoje. Então, Adriana, para começar, o que a psicanálise pode nos dizer sobre essa fadiga mental e emocional que vem crescendo tanto? O que acontece com a gente quando a gente está sempre ligado e esse sempre ligado começa a virar sempre cansado? É um cansaço que a gente dorme e não descansa. Pois é. Esse é o mal-estar da civilização dessa década, né? Desse século. Em 1930, Freud se preocupava com aquilo que ele chamava do mal-estar da civilização, que dizia a respeito do indivíduo não poder viver o seu desejo, justamente porque a civilização estaria o tempo todo cobrando isso, né? Então, o indivíduo se escondia, né, da manifestação dos seus prazeres. E hoje nós temos essa oportunidade, muitas vezes, de viver o prazer, porém a civilização também nos cobra de uma outra maneira, de dar conta de tudo ao mesmo tempo. Tenhamos ou não resistência física, emocional ou saúde mental para isso, né? Então esse é o grande mal da civilização nesse tempo que nós estamos, né? E também existe uma certa marca narcísica para isso, né? O indivíduo se identifica com essa performance toda, né? De poder sempre responder, ser sempre presente, porque ele está em busca de validação. Então, se ele se destaca, ainda que esteja sobrecarregado, né, ele está o tempo todo ativo, sempre correspondente. E essa é a grande demanda que a psicanálise acompanha na clínica. Uhum. O indivíduo que ele não para, e como você mesmo disse, né, ainda em descanso físico, a mente não descansa. Ela não tem tempo de revisão, não tem tempo de pensar sobre si, sobre os seus atos ou aquilo que é prioridade, né, o que está consumindo, na verdade, o estado emocional, inclusive e mental do indivíduo, né? Então essa é a grande busca do momento. Tentar descansar. Gente, é impressionante. A gente está tentando descansar nesse mundo super hiperconectado. Agora, Yara, você atende muitas pessoas que vivem aí essas múltiplas telas, demandas com interrupções o tempo todo. Como é que esse ritmo acelerado e a falta de pausa, né, impactam no nosso humor, no nosso foco, na nossa motivação? A gente está estressado, fim do dia tá todo mundo estressado. Para ir para casa o trânsito é uma beleza, né? Aí você não sabe o porquê de tanto estresse, mas dá para a gente entender se a gente parar para analisar. Sim, o que a gente está vivendo, né? A psicanálise, ela lê esse cansaço como um sintoma. Uhum. O que esse cansaço está querendo dizer sobre o sujeito contemporâneo?
né? Então, se a gente pensar, vou até fazer aqui, convidá-los para fazer um passeio no tempo, né? Tem uma expressão em alemão que eu gosto muito, que chama o Zeitgeist, né? Que é o espírito do tempo. O que é o espírito do nosso tempo aqui? É essa hiperconectividade, essa aceleração, essa multitarefa, a gente está o tempo inteiro ligado, está fazendo uma coisa, já está pensando outra, você abre o seu celular para responder uma mensagem, passou uma hora e você não respondeu aquela, né? Jorge Forbes, um psicanalista brasileiro, ele dividiu a Terra em Terra 1, Terra 2. Terra 1 foi o que a gente viveu por 2.800 anos, né? Aquela sociedade vertical em que tinha um líder, tinha o chefe no trabalho, tinha o padre, o pastor na igreja, tinha o pai em casa, tudo muito definido, ali meia dúzia de profissões que você sabia que ia seguir, tudo muito, muito estável, muito organizado, muito previsível. O que aconteceu? Com o advento da internet, isso a gente está falando de algo muito recente, de mais ou menos 40 anos, deu um salto, né? A gente passou de uma sociedade vertical para uma sociedade horizontal, né? Então, foram rompidos muitos paradigmas, houve aí uma série de rupturas. Por exemplo, profissões, outro dia eu estava lendo que a gente tem mais de 160 cursos de graduação possíveis, né? Isso causa uma angústia, um desbussolamento. E se você pensar na pandemia, aí então tudo misturou, porque a gente deu um salto carpado duplo, né? Começou a misturar trabalho com vida pessoal, com profissional, a gente fazia home office, houve toda uma série ali de mistura, né? entre espaços. E isso gerou o quê? Gerou essa hiperconectividade e nós estamos num ponto agora que a gente está se questionando o cansaço como um sintoma. O que esse cansaço está nos dizendo? Que não dá mais, que este corpo não suporta. Por isso, muitas vezes a gente chega na clínica, pessoas muito adoecidas, com uma psicossomática ali, o corpo transbordando uma dor que elas não estão tendo tempo de falar, de elaborar. E aí a pessoa vai para um pronto-socorro achando que está tendo um ataque cardíaco e é uma angústia no peito, né, de algo que não teve tempo de elaborar. Então, o que a gente está falando aqui é de uma pausa para o tempo psíquico, não é só descanso físico, é o tempo psíquico para poder elaborar as dores, os sentimentos, as experiências que a gente vive. Excelente, né, Adriana? Até porque a gente não para pensar muito, a gente só vai realizando. O nosso cérebro, a nossa mente, ela não está tendo tempo mais para parar, para de repente a gente sentir a nossa respiração, para saber quem somos, onde estamos, o que queremos e para onde vamos. A gente só está indo, agora ninguém sabe para onde. É curioso que parece que o tempo nunca dá. Nunca dá. E, ao mesmo tempo, a gente nunca se desconecta. Então, é meio que desequilibra, porque, você não tem tempo, então desconecta. Não, mas eu não posso me desconectar. E aí? Não se trata só de dormir mais quando você vai descansar, mas de viver de um jeito diferente. Agora, explica pra gente, tem diferença nesse descanso, descanso físico, descanso mental e descanso emocional? Quando a gente fala dessa hiperconectividade, esses limites aí entre os descansos ficam confusos. Como é que a gente identifica que esse cansaço ele já passou do ponto, virou um estado crônico? Porque dormir não significa descansar, não é? Realmente é uma diferença entre as 3 condições, né? O cansaço físico, ele se renova a partir do descanso, o dormir, né? Então, é uma questão de tempo. Então, se é um cansaço físico, o corpo vai descansar com uma boa noite de descanso ou com férias. Então, você volta com o seu corpo renovado. Mas se o cansaço é um cansaço mental, ele precisa de pausa de informações, que é para ele, o nosso inconsciente, voltar a se organizar, a produzir ali com novas informações, um novo bloco, né, de funcionamento. Sim. Então, é a pausa. Não tem outra forma a não ser pausar as informações para rebobinar aí o nosso inconsciente, né? Agora, o cansaço mental, independente do descanso físico, independente das férias, independente da pausa das informações, ele vai continuar trazendo essa sensação até que o indivíduo ele possa rever o sentido de tudo que ele está fazendo, para que ele se reconecte com um propósito,
Então, se ele vive no automático, ele está sempre repetindo as mesmas coisas, respondendo às exigências das quais ele não abre mão, ele vai estar produzindo um cansaço mental. E é aliás, um cansaço emocional. Quanto mais esse cansaço emocional via inconsciente se manifesta, ele está mais próximo dos sintomas que a Yara falava agora, né, de desencadear esses sintomas. Então, nós vemos uma onda de burnout imensa hoje na clínica, né, porque, como eu disse, o indivíduo até se identifica com isso, ele quer performar, ele não pode ficar para trás. Isso é uma característica do indivíduo, inclusive, que precisa de validação, né, aquele que precisa estar sempre sendo aprovado. E isso tem uma história que se remonta lá da sua infância, né? Então, ele continua performando para que ele seja visto, para que ele seja validado, né? E esse é o maior perigo, porque não existe descanso que traga uma pausa, né? Não existe dormir ou tirar férias, ele precisa rever-se. O que é prioridade, qual é o meu propósito de vida, né? Para que ele possa voltar a ter produções positivas, porque aí ele entra num estado crônico mesmo de falta de descanso, né? Nada que ele faça, ele vai se sentir renovado, a não ser que ele realmente possa mudar a sua mentalidade em relação às demandas que ele vem assumindo. Nossa, né? Agora, mudar a mentalidade, né, Yara? Como é que a gente muda a mentalidade? Como é que a gente dá um reset? Como é que a gente para descansar? Porque pesquisas mostram que o excesso de estímulos digitais pode afetar o nosso cérebro e o nosso equilíbrio emocional. Então, quando que a gente entende que a gente já está no limite e que esse uso intenso de telas, essa nossa hiperconectividade, a nossa correria já está prejudicando a nossa saúde mental? E o que você traz para a gente para completar essa fala da Adriana? A gente precisa aprender a parar, mas parar de verdade, porque assim, eu vou descansar, vou dormir, tive um dia cheio, então eu vou deitar, vou descansar, caminha gostosinha, uma cobertinha lá e tal, mas eu vou pegar o meu celular e eu vou dormir com o celular na mão. Aí quando eu acordo cansada, e assim, vira um ciclo vicioso, e passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, depois da pandemia isso se acentuou e muito. Como é que a gente descansa de verdade? Esse é um grande desafio. Desconectar atualmente para a gente tem sido um ato de coragem, vamos dizer assim, até revolucionário, né? Mas eu gostaria até de pegar antes um gancho da fala da Adriana sobre a síndrome do burnout, né? Que é muito importante. Em 2019, a Organização Mundial de Saúde reconheceu o burnout como uma doença ocupacional, ou seja, né, do trabalho. E em 2022, se não me engano, virou CID, né, ou seja, ali ela está sendo colocada como uma doença, né, no Registro Internacional de Doenças, e precisa ser olhada. Então, o que a gente tem hoje em dia? A gente está tendo um processo muito lento, ainda incipiente, mas de fato acontecendo, que é ser olhado também esse cuidado com o burnout no ambiente de trabalho. Isso traz para a gente eu me lembro um pesquisador psicanalista e psiquiatra inglês, Christopher de Jours, né, que ele trabalha muito com a psicossomática no trabalho, é um pesquisador. Ele fala que leva em torno de, assim, de 10 a 50 anos para que aconteçam mudanças, né, no ambiente de trabalho positivas, como, por exemplo, século XIX, criança para de trabalhar. Qual que é meu ponto aqui? Está tendo um movimento, sim, de uma conscientização desse excesso, né, a hiperconectividade, o excesso de trabalho, essa questão de ter que produzir, ter que entregar, ter que superar, se cobrar, né? Porque hoje em dia a gente acorda não é só devendo boletos, mas devendo expectativas também. O que eu posso fazer para superar, para melhorar? Então, mas esse cansaço crônico, isso já é um tema, estamos aqui falando sobre ele, já está sendo questionado, né? Quando você não consegue lembrar o nome da própria mãe, e eu já vi um caso assim, era um jovem executivo
tão assim, multitarefas, que um dia ele foi falar o nome da mãe e não lembrava. Por quê? Porque o cérebro foi jogando para trás o que não era imediato ali. Então, quando você começa a ter essas falhas de memória acentuadas, quando você está ali, mas você não consegue produzir, é um paradoxo, né? Você tem que ser alta produtividade, mas muitas vezes você está lá totalmente conectado, levando trabalho para casa, e você não está produzindo a contento. E a gente hoje tem também o presenteísmo, né? A pessoa está lá, mas ela não consegue produzir. Você vai identificando sinais, né? Chega uma hora que você percebe, né, que você não está reagindo mais da mesma maneira, você começa a sentir mal-estar físico, mal-estar psíquico contínuo, você dorme, acorda cansado, você tem desânimo. Isso aí não é preguiça, é um mecanismo de defesa contra o excesso. E aí está na hora de parar e reavaliar e ressignificar até o sentido de produtividade e sucesso. Sucesso é o quê? Sucesso é você acordar bem e você conseguir dar sentido para as coisas que você faz, terminar o dia bem, ter tempo de encontrar as pessoas que você ama. É isso. É isso, você falou assim, algo que toca no nosso profundo, né? Descansar, acordar bem, ter tempo para compartilhar com as pessoas que você ama, trabalhar, pagar seus boletos, mas estar em paz, estar descansado de verdade. E é interessante que, mesmo sem uma doença visível, muita gente se queixa de um cansaço constante, né? Aquele esgotamento que o sono não resolve, que é o que a gente acabou de falar aqui. E no trabalho, gente, a gente sabe que as exigências elas são cada vez maiores, multitarefas, disponibilidade constante, resposta imediata. Isso vai afetar a nossa psique, a nossa capacidade de desligar também. Porque, Adriana, nós temos aí duas questões para a gente poder equilibrar. Bom, eu quero desligar, mas aí eu tenho cobranças, eu tenho respostas que eu preciso dar imediatamente. Isso acaba deixando a gente num estado de alerta. É isso, mais ou menos? Porque, assim, um exemplo, olha que bem legal. No sábado ou no domingo, por exemplo, vamos na semana, vamos desenhar aqui. A semana, o celular não para, você está lá conectado e vamos, e vai, todo mundo fala e responde e vamos. Tá, beleza. Sábado diminui um pouco, mas você ainda está conectado, você ainda está respondendo. Domingo, de repente, para. O nosso cérebro sente falta. Quantas vezes você de casa já se pegou no domingo, abrindo o celular, olhando o WhatsApp para ver se não tinha nenhuma mensagem? Então, a gente acaba ficando meio que dependente desse mundo frenético da hiperconectividade, que entra aí num contraponto que a gente quer desconectar, mas quando a gente pode desconectar, a gente não desconecta. É meio que parece que a gente está, entre aspas, me perdoe a palavra, me corrija se eu estiver errado, mas meio que viciado nessa hiperconectividade. A gente sente necessidade de alguém estar nos chamando e pedindo que a gente realize alguma coisa o tempo todo. É isso mesmo? O que a psicanálise traz para a gente disso? É meio estranho até falar. Exatamente. Esse mal-estar da hiperexigência que nós nos colocamos, né, faz com que o indivíduo ele esteja 24 horas ligado. Estado de alerta constante? Estado de alerta constante. Até porque, quando inicia esse ciclo de exigências, né, tudo parece soar em forma de um alarme, né, em forma de uma emergência. Então, isso ativa a adrenalina. Sim, então, muito bem. Com a adrenalina ativada, tudo dali para frente passa a estar num módulo atenção constante. E quando o indivíduo ele entra nesse ritmo de atenção constante, eu preciso responder, eu não posso falhar, eu preciso dar conta de tudo, eu não posso levar nada para casa e deixar sem conclusão. Ele está desenvolvendo cada vez mais, esse indivíduo, um processo frenético, e isso vem também de uma forma química no seu cérebro para continuar essa manutenção desse estado de alerta. Olha o que acontece? Nós vamos produzir cortisol constantemente. Então, por isso que chega lá no domingo, ele continua procurando alguma coisa para fazer, porque o cortisol continua ali também nessa frenesi, né? Então, o que vai acontecendo é que esse estado de alerta constante, de vigilância que não acontece
aliás, esse estado de alerta, de vigilância, de estar o tempo todo atento, né? Vai desencadear em algum momento também uma crise, porque esse cortisol constante no organismo do indivíduo, ele vai começar gerar agora sintomas, né? Porque ele não descansa, a mente não tem tempo para se rever, né? Então ele vai entrar num estado de ansiedade, num estado de pânico, e aí que começam a se desencadear essas doenças que nós estamos vivendo, né, em todo o tempo, né? Somatizando no corpo. É interessante que o corpo, muitas vezes, grita para que o indivíduo veja o que está acontecendo, e aí desencadeiam doenças do tipo úlcera, gastrite, enxaqueca, doença de pele, né? Porque é uma forma da nossa mente gritar, olha, presta atenção, tá tudo errado, você precisa se rever, não tá saudável, né? E dando esse alerta no corpo, o indivíduo começa a correr atrás do que está acontecendo, até que ele descobre, não tem nada, né, que se justifique fisicamente. Você precisa buscar uma ajuda com terapia, uma ajuda com um psiquiatra, porque você está sofrendo, nesse momento, provavelmente um transtorno de ansiedade, né? Então, uma coisa leva a outra. Esse cortisol em excesso no organismo vai vir com seu preço mais cedo ou mais tarde. A conta chega. E a conta chega adoecendo o físico e a mente. Exatamente. Essa adrenalina fora de hora, né? No domingo, principalmente. Hoje é sexta. Então, hoje está todo mundo na adrenalina do sextou, né? Amanhã, bora que bora. E aí, domingo, fora do trabalho, aquele tempo que deveria ser de descanso, acaba virando estímulo, né? Domingo, vamos lá, rede social, né? Séries, ou então você se culpa por descansar. Yara, essa culpa da gente descansar, poxa vida, não, porque eu não posso parar, eu não posso descansar. Não, domingo tô lá, eu acho que eu vou dar uma olhadinha na agenda da semana, porque eu já vou adiantando alguma coisa, né? A gente precisa ter um descanso, mas um descanso de verdade, um descanso ativo. Quais os benefícios que o descanso traz para a gente e como que a gente tenta fazer esse desligamento. A nossa culpa do domingo. Eu não vou poder curtir o domingo porque eu tenho que resolver. Quem disse que você tem? A gente que organiza a nossa agenda. E se eu quiser pegar a agenda e deixar de canto, tá tudo bem, não é? Legitimar a pausa não como fraqueza, mas como um cuidado, né? Isso. O que a gente esquece é que abrir esse espaço para o vazio, né? Habitar este vazio, preencher este vazio, onde a gente se desconecta e a gente abre espaço para o novo acontecer. A gente sabe que no descanso, que no bem-estar psíquico surgem espaço para criatividade, para novas maneiras assim de você até enxergar soluções onde você não via. Quando você habita aquele lugar de vazio e não fica preenchendo com as notificações do celular. É até interessante, quando você estiver lendo um livro, não deixar o celular do seu lado. É impressionante. Teve um estudo do qual eu não me lembro aqui a origem, mas ele dizia assim, se você estuda ou trabalha com o celular do lado, você fica numa luta interna para focar a atenção no que você está fazendo e não desviar para o celular. Então, assim, além de estar focando no que você está fazendo, você ainda está gastando uma energia para não olhar no seu celular. Então, a gente está tão condicionado que eu escutei isso, né? Recomenda-se deixar o celular em outro ambiente para que você consiga focar. Tal é a força que tem esse hábito nosso de ficar rodando ali o feedzinho. Então, o que é uma sugestão até prática, viável e uma tentativa é se desconectar mesmo, tentar fazer uma experiência de, por exemplo, você ir para uma academia e deixar o celular em casa. Outro dia me chamou a atenção na rua uma mãe passeando com o carrinho do bebê, olhando o celular, pessoas passeando com o cachorro, olhando o celular. E o que está acontecendo ao seu redor, né? O sol, a cor do céu, o vento nas árvores, a gente perdeu essa capacidade de observar. Mães que amamentam os bebês olhando no celular é terrível.
Vocês não sabem o impacto emocional que tem na criança, porque ela precisa da conexão emocional. E a mãe está aqui, ó, na tela, e o olhar não está no bebê. A gente sabe hoje que isso traz danos assim enormes para a constituição do eu psíquico dessa criança, que essa falta desse olhar materno. Então, é fazer esses pequenos gestos de cotidianos, de estar focado naquilo que você está fazendo, sem ter que brigar com o celular. Tira o celular um pouquinho de perto de você, se organize de maneira que você não tem que ficar olhando toda hora ali. Não é fácil, é quebrar paradigmas, mas tem que começar de algum jeito. Exato, Adriana, é um exercício constante, né? Porque, como a Yara muito bem pontuou, essa sua fala da mãe, né, amamentando o bebê e olhando o celular. Gente, se a gente parar para analisar, isso é chocante, né? A que ponto nós chegamos? E aí, você tá andando pela rua, tem pessoas que estão atravessando uma avenida movimentada, né? E ela precisa prestar atenção no sinal, na faixa de pedestre, e estão conectadas no celular, às vezes nem percebem o movimento que está ao redor. Tem pessoas que estão dirigindo, estão conectadas no celular, então, assim, estão hiperconectadas, na verdade, porque a gente está conectado no mundo, a gente precisa prestar atenção em tudo, só que essa conexão das telas, essa conexão que tira o nosso foco do aqui e do agora, tem sido muito preocupante e tem causado uma questão aí de saúde pública, até se a gente parar para analisar, porque para a gente desconectar dessa hiperconectividade que nos leva a esse cansaço crônico, a gente tem que fazer um exercício diário. Percebe que não é do dia para a noite que a gente vai conseguir desconectar. O que aconteceu conosco, né? A que ponto a gente deixou chegar essa dependência? É isso. Pois é uma dependência. O cortisol, como eu falava anteriormente, é viciante. E assim, a dopamina também, né? Rápida. Tudo aquilo que me dá feedback, que eu tô esperando, que eu tô na expectativa, gera essa dopamina rápida. E aí o corpo, a mente se vicia nisso, né? Então, nós precisamos aprender, sim, produzir pausa. Precisamos aprender a viver o ócio criativo. Ócio criativo. Precisamos aprender que esse ócio é estar offline, né, para fazer aquilo que não se faz. Conectar-se, sim, mas com a natureza, com o outro, com os filhos, né, com as relações interpessoais, né? E muitas vezes as pessoas reclamam do tédio, né? Ainda mais desacostumadas ao silêncio, né? Mas é no silêncio, é no tédio que a nossa mente se reorganiza para que ela possa novamente produzir pensamentos, possa novamente produzir e criar novos ambientes, novas ideias, né? Então, aparentemente e de cara, né, não fazer nada pode gerar uma sensação ruim, mas é nesse silêncio que a gente se reorganiza para pensar, para retomar, né? E se nós não sairmos desse frenesi, as pessoas vão ficando cada vez mais incapacitadas. Olha que interessante quando as pessoas reclamam que, meu Deus, eu gostava tanto do que eu fazia, eu gostava tanto do meu ambiente de trabalho, eu criei, por exemplo, né, aquele escritório com todos os detalhes, é o meu negócio próprio, mas eu não consigo entrar lá dentro, não consigo mais ter prazer. Por quê? O que aconteceu? Esse excesso constante levou o indivíduo, inclusive, a não gostar mais de tudo aquilo que já foi paixão, né? Principalmente quando ele entra nesse estado de burnout, as coisas começam a ficar indesejadas, mas aí vira uma obrigação, eu preciso dar conta, eu preciso continuar fazendo o que eu estava fazendo, e na verdade o indivíduo ele precisa agora retomar esse interesse por tudo aquilo que ele tinha, mas de uma outra forma, né? Reorganizando a sua mente para isso. Então até as coisas que eram prazerosas se tornam, em algum momento, por conta do desencadear de todos esses sintomas, inclusive algo indesejável.
Excelente. Agora, a gente falando de tecnologia, de hiperconectividade, é interessante a gente também olhar para a tecnologia de uma outra forma, né? A gente está falando aqui do cansaço crônico. Yara, a gente tem opções, né, na internet, aplicativos, que nos ensinam também a descansar. Então, a gente, de repente, pode utilizar a tela, né, não para responder um WhatsApp ou não para poder estar performando, mas sim para ter uma educação para a gente poder entender como é que a gente faz para dar uma minimizada em todo esse movimento frenético que a gente deixou a nossa vida virar. Tem aplicativos, tem aquela questão de meditação, tem algumas coisas que a gente pode utilizar a nosso favor também, né? Tem muitas. A gente fala, né, que a tecnologia veio aí para fazer uma parceria, né? É como assim, vamos lá, uma faca, né? A faca pode ferir ou pode cortar o alimento. É o uso que você vai fazer. A gente tem sim coisas maravilhosas acontecendo e que a gente pode fazer uso, né? Tem acesso a um monte de informações, a conexões. Hoje a gente tem até né, Adriana, o atendimento online, que faz com que os sujeitos que não tinham uma logística que possibilitasse ir até um consultório, fazer uma psicoterapia, possam passar para o atendimento online. E sim, a gente tem muitos aplicativos que nos ajudam, inclusive assim, a você monitorar até o bem-estar psíquico, né? Aí é a questão de cada um, como você vai fazer essa autogestão, né? Acionar a tela e ficar naquilo, né? Porque a questão do celular é que você pegou o celular, se tem ali um aviso de notificação, você ia para o aplicativo ali para te trazer um horáriozinho de meditação, de repente você fica ali naquele embate para ver se vê uma notificação. Mas sim, a gente pode ver o copo meio cheio ou meio vazio, né? E sem dúvida a tecnologia veio para ficar, e eu até acho, Rubi, que a gente está num momento em que começamos a indagar esse excesso, já não estamos compactuando com essa maneira de ser, e esse cansaço, a psicanálise entende como um questionamento. O que este cansaço está aqui para nos dizer? Então, a gente já começou nessa fase de se questionar. Eu sou uma otimista por natureza, eu acho que estamos aí começando a não querer mais compactuar com esse jeito, né, hiperconectado, no sentido negativo, excessivo. Já estamos trazendo questionamentos. A geração Z está aí para nos dizer, eles não querem mais promoções de trabalho porque eles querem ter uma qualidade de vida. Então, tem coisas acontecendo, sim, e eu acredito que temos aí grande possibilidade de diminuir o uso excessivo e colocar a tecnologia num lugar de parceria, né, e não com o uso abusivo. Fazer uma autorreflexão. É um processo lento, mas eu acredito sim que a gente já começou. Exatamente. A gente tem dados que mostram, né, que nos Estados Unidos, a gente até fez um programa aqui no Estúdio Câmara referente às telas. Nos Estados Unidos, as pessoas de 40 a mais, e pasmem, os jovens, né, eles estão optando trocar o smartphone por aqueles celulares que só faz e recebe chamada. Então, isso é prova de que sim, a gente está tendo aí um novo olhar, mas o que me preocupa é que nós chegamos ao limite, e quando a gente chega no limite não é bom, mas o lado bom é que a gente pode sim, se a gente fizer aí uma autoavaliação, a gente entender sobre toda essa questão aí da hiperconectividade e do cansaço que nos trouxe, a gente consegue mudar. Não é fácil? Não é fácil. Como a Adriana pontuou, o nosso cérebro se acostumou, né? A nossa mente, ela se acostumou e ficou dependente disso tudo. E o nosso corpo também, se a gente parar para analisar. Mas que bom que a gente pode falar sobre isso. O programa é um ponto bem legal, que a gente traz aí as opiniões, né, dos profissionais e que vão nos ensinando. Olha, não é por aqui, é por ali. Então, de repente, a gente vira a chave e consegue seguir a vida aí com mais leveza, desconectar. Principalmente hoje, o programa caiu como uma luva, porque hoje é sexta-feira, então vamos desconectar. Agora, 8h44,
Produção está me avisando aqui, meninas, que nós temos algumas perguntas. Então, a gente agradece você que está aí do outro lado, tá? Obrigada por estar ligado com a gente. Vamos lembrando, então, que nós temos ao meio-dia o Câmara Notícia, com informações aqui do nosso Legislativo Campineiro e também da nossa metrópole. E a produção já pode colocar para a gente a primeira pergunta na tela. Estamos aqui com a Adriane e com a Yara, a gente está falando dessa hiperconectividade, né? E esse descanso que nunca vem, esse cansaço crônico que toma conta da nossa vida. Vamos lá, Eduardo Faria, do Jardim Flamboyant. Tenho notado que mesmo depois de férias, estou voltando cansado em poucos dias. Isso pode indicar que o cansaço é mais mental do que físico? Vamos lá, então, Adriana, você pode responder o Eduardo, por favor? Eduardo, com certeza, se você acabou de voltar de férias e continua se sentindo cansado, esse cansaço é mental, né? E nós falávamos aqui justamente sobre quais são as suas providências necessárias, né? Primeiramente, você reconhecer, né, o que é demanda e o que é desejo da sua parte na sua agitação do dia a dia, nas suas prioridades no seu trabalho, né? Então, é um cansaço mental e ele precisa ser cuidado, né? E com urgência, você precisa olhar para si mesmo, dizer para você o que é mais importante, o que eu vou priorizar. Se eu fosse você, eu priorizaria a sua saúde mental e se cuidaria de perto. Tem várias opções para isso. Você pode fazer terapia, você pode fazer caminhadas, né, cuidar do corpo, você pode fazer mindfulness, por exemplo. Tem várias opções para você começar a cuidar da sua mente agora. Então, o meu conselho é trate urgente. Muito bem, Eduardo, é isso, né? Foi para as férias, aí não desconectou, voltou cansado e agora precisa voltar a trabalhar. Vamos cuidar da saúde mental. Vamos lá, 8h46, mais perguntas, produção, por gentileza. Desculpa, gente, o bichinho passou por aqui. Vamos lá. Pode colocar na tela, Patrícia Nogueira, do Parque Prado. As redes sociais fazem parecer que todo mundo está produzindo o tempo inteiro. Essa comparação constante pode gerar uma espécie de culpa por descansar? Boa, Patrícia, a gente falou sobre isso. Yara, traz pra gente aí essa tal dessa culpa, inclusive até eu perguntei pra Yara, né, e a Yara falou dessa questão, a gente tá performando o tempo todo, só que a rede social, às vezes as pessoas que são influencers, eles produzem e publicam, mas eles não estão publicando o tempo todo, a máquina está fazendo isso pra eles, a gente tem que parar com essa comparação, né, Yara? Sim, é um paradoxo, né? Porque a gente sabe que o que é colocado nas redes é uma face, né? Que por trás daquilo tem uma série de outros fatores e que é colocado ali só o melhor do bem bom, vamos dizer assim. Sim, verdade. Né? Então, sim, a gente tem essa culpa. Normalmente, o ser humano, a gente funciona ali, opera muito próximo da culpa, né? Culpa disso, culpa daquilo, culpa de comer, culpa de descansar, culpa de não ter dado um retorno. Mas, especificamente nesse recorte da culpa por descansar, a gente fica se cobrando. É como se, ao parar, a gente estivesse perdendo tempo nessa competição para algo que a gente nem sabe o que é. Só que, assim, o descanso, por exemplo, se você é um atleta, o tripé é alimentação, treino e descanso. Porque no descanso, vamos lá, já que você precisa performar e a gente tem que entrar no princípio da realidade aqui, porque a gente precisa trabalhar, precisa produzir, precisa manter o emprego. Isso é um fato, né? Se você começar a enxergar o descanso como um potencializador da sua capacidade, da sua criatividade, de você lançar mão de novos recursos, aí você começa a ressignificar essa culpa, né? O descanso é extremamente necessário em qualquer área da sua vida. Se você não está descansando, algo está sendo feito de forma errada. Mas sim, as redes sociais fazem com que a gente fique se comparando. Então, muitas vezes, uma ação curativa para esse estresse, cansaço crônico, é dar um tempo das redes sociais. Dar um tempo mesmo, voltar para fazer o que é necessário, responder mensagens de trabalho, mas sair desse dedinho que fica correndo feed de notícias onde a vida é perfeita, maravilhosa, né? E descansar para que você possa abrir espaço, soluções criativas surjam e que você se sinta aí mais disposto a enfrentar o seu dia.
Exatamente. Você sabe que às vezes a gente nem percebe o tanto que a gente fica na rede social, e isso também é tema de estudo. E eu vi um post bem interessante que mostrou o dedo mindinho, porque daí quando você está deitado lá, você fica com o celular e o dedo mindinho ele fica com o peso do celular. Então faz um teste agora na sua casa, dá uma olhadinha no seu dedinho e vê se ele está torto ou se ele tem um calo. Eu olhei o meu, gente, e o meu tem um calinho aqui, né? E isso acontece com todo mundo. O meu tem um calinho aqui. E quando eu vi isso, eu falei, não tô acreditando que eu tô nessa também. Então, assim, estamos, tá? Acontece comigo? Sim. Acontece com você? Sim. O que a gente está fazendo aqui? A gente está tentando entender o que acontece e aprender como a gente vai fazer para mudar isso. E a gente pode mudar. Eu estou me cuidando, eu estou atentando para isso também. Coloco o celular lá na cozinha, deixo ele quietinho, às vezes nem olho o celular, guardo na bolsa, já estou conseguindo ficar mais longe, né? Então, assim, isso é importante e a gente precisa comemorar as pequenas vitórias, porque é importante que a gente aprenda a se desconectar, gente. Ah, preciso do celular para trabalhar? Legal, eu também preciso. Acho que isso faz parte da nossa vida, mas isso não define, né, quem somos, e eu acho que a gente precisa aprender a conectar. Olha o seu dedinho aí e depois você fala para mim, tem calo ou tá torto? Tá vendo só? Isso faz o quê? Você pensar o quê? Quanto tempo eu fiquei com o celular nas mãos para ter um calo nos meus dedos, né? Então, isso é importante a gente parar para analisar, tá bom? Agora, faltando 10 minutinhos para as 9 da manhã, nós temos mais 2 perguntas, então vamos lá com mais perguntas para as nossas entrevistadas. A Bruna Ferreira, do Jardim Flamboyant, ela diz assim, a famosa soneca depois do almoço realmente ajuda a aliviar o cansaço mental ou acaba atrapalhando o ritmo do dia? Essa soneca aí, hein? Adriana, e aí? A gente dormir meia hora faz bem, o que a gente faz na hora do almoço, né? Almoça e faz o quê? Fica no celular? Pois é. Né? Como é que você está ocupando o seu tempinho ali de sobra, né? Meia hora vai fazer diferença, sim, né? Não vai atrapalhar em nada. Porque é uma pausa para sua mente, você conseguiu silenciar e desplugar completamente, Sim. Né? Não é porque meia hora faça alguma reposição química ou qualquer outra coisa grande em termos de renovação, mas é a pausa que aconteceu ali. Essa pausa, ela é positiva, né? O corpo também, ele vai, de alguma forma, reagir positivamente, mesmo que seja só 30 minutinhos. Não é todo mundo que tem essa condição, mas ela faz diferença. Faz diferença. E é interessante também que se você pega, faz aí a prova. 30 minutos de descanso, você realmente descansa. Vai para um lugar, né, e fica lá quietinho, descansa sem celular. E aí, no outro dia, você pega esses 30 minutos e fica no celular. E aí, depois, você faz o comparativo. O que aconteceu no dia que você realmente fechou o olho, descansou, e no outro dia que você ficou conectado. Como é que foi o seu rendimento depois do almoço? E aquele sono que dá depois do almoço também. É interessante, gente. Também já fiz isso e vou te falar que ficar quietinho num lugar, olhando de repente, você está embaixo de uma árvore, fica contemplando, ou então não faz nada, fecha os olhos e só respira. Para ouvir e fazer o exercício da respiração. É maravilhoso, é muito bom. Faz aí o comparativo, um dia com o celular, um dia sem. Nesses 30 minutos você vai ver a diferença, tá bom? 8h53, vamos lá, mais uma pergunta para a gente. Dessa vez a gente direciona para a Yara. Vamos lá, então, a Luísa Martins, do Taquaral. Até nas horas de lazer, como assistir algo... Até nas horas de lazer, como assistir algo, sinto necessidade de estar em em 2 telas ao mesmo tempo. O cérebro se acostuma a esse excesso de estímulo. Quem nunca, né? Tá lá, televisão ligada, celular na mão, Yara. O que é isso? Sim, Luísa, a gente está completamente sugado por essa maneira de ser, né? Você está na mesa do barzinho, você está com o celular ali, como a Adriana falou, é como se a gente quase estivesse potencializando cortisol, né? Você está assistindo o filme, você dá uma checada no celular,
né? Você está fazendo um trabalho, você está ali olhando alguma coisa no seu tablet a mais. Então, sim, a gente começou a ficar fragmentado até. Não, nós não somos multitarefas, somos multitarefas, mas estamos fragmentados. Então, a nossa atenção está dividida. E quando você divide a sua atenção, você tira a atenção profunda de algo. Então, a gente assiste um filme com a mente rodando em outro lugar. Você vai estudar, a sua mente exige muito mais esforço porque ela está querendo outros tipos de gratificação. Essa questão dos feedzinhos, né, dos vídeos curtos, TikTok, ali o Instagram, isso acostumou a nossa mente a essa gratificação do prazer, né? Eles já associam a vício mesmo, né? Já tem terapias especializadas nesse detox digital. Por quê? Porque ficamos condicionados. Então, sim, começa a ver, os áudios a gente está passando mais rápido, alguns vídeos que a gente assiste, a gente põe numa velocidade mais rápida, 2 telas, tá com o amigo, tá no celular, tá no trânsito, parou no sinal, pega o celular, então a gente ficou condicionado. Agora a gente tem que fazer um esforço para se descondicionar. E no começo de toda mudança é muito difícil, você imediatamente quer lançar a mão daquilo, mas segura, tenta estar completamente atento àquilo que você está fazendo. No começo já era um estranhamento, mas com o tempo, isso é muito bom. A sua profundidade naquilo que você está vendo vai ampliando e vai te promovendo novos sentidos e novas aquisições para aquilo que você está fazendo. Excelente, né? E é verdade, muita gente assistindo a gente agora e com o celular, né? Ou então ouvindo o que estamos falando e olhando a tela do celular, né? Então, somos multifunções, multitarefas, gente, precisamos nos ver, nos olhar com mais carinho e dar uma acalmada. Quando eu digo precisamos, é para mim também e é para você aí de casa, tá bom? 8h56, a última pergunta, então, do nosso programa. Vamos lá, então, produção, pode colocar na tela para a gente, por favor. Estamos aqui falando de você hiperconectado, do cansaço excessivo, você nunca descansa. Marina Castro, do Taquaral. Sinto que até o descanso virou uma tarefa de agenda. Como voltar a ter momentos livres sem sentir culpa por não estar produzindo? Verdade, né? Coloca lá, o que eu vou fazer domingo? Descansar. Que eu vou... Quem folga na segunda, fala, não, segunda-feira eu tenho que descansar pelo menos do meio-dia até as 2 da tarde. Bom, vamos colocar na agenda que a gente tem que descansar, né, Adriana? Pois é. É viver o ócio ao invés de colocar até o seu descanso na agenda. Que isso, hein? Despluga, né? No sábado, no domingo, né? Principalmente se você não for trabalhar, evite completamente os compromissos, assim, é verdade. Todos cheios de horário, né? Porque realmente, se você deseja descansar, você precisa estar totalmente desconectada das obrigações. Precisa começar, como eu falava até anteriormente, né? Olhar para aquilo que é demanda e o que é desejo, porque esse desejo está viciado, né, a responder apenas obrigatoriedades. Comece a viver o prazer de outros desejos, de fazer-se bem a si mesma, né? Então, é o risco que a gente acaba correndo, sim, né, quando a gente não se desliga em nenhum momento. Então, não precisa ter culpa de descansar, muito pelo contrário. Quando a gente é consciente, a gente começa a se culpabilizar por não estar fazendo nada para produzir, na verdade, esse descanso que é tão necessário, né? Então, tira da agenda esses compromissos do descanso e passe a praticar algo bom para você, por você mesmo. Ou ressignificar, né? O culpa por não estar produzindo, que tal? Prazer de estar produzindo bem-estar psíquico. Né? Então, aí, colocar legal. O descanso como um lugar de produzir bem-estar psíquico que possa te trazer aí um bem viver e não somente funcionar. Afe Maria, hein? A gente está funcionando. Você está funcionando ou está vivendo bem, né? Muito bom, gente, o nosso bate-papo de hoje. Eu acho que fica claro que o descanso, né, de hoje, assim, não é apenas físico, ele é emocional, ele é mental, ele é existencial e ele está pedindo uma escuta,
tá? Não pede só remédio, não. Ah, vou descansar, vou tomar um remedinho para dormir. Não! Cansaço não é preguiça também, é um sinal, gente. Quando você está cansado, é um sinal de que você precisa parar e alguma coisa dentro da gente está pedindo uma pausa. E a gente está conectado o tempo todo, pode até parecer que a gente está sendo produtivo, que a gente está performando, mas na verdade pode ser até uma exaustão disfarçada, porque você está exausto e você continua exausto e o cortisol está trabalhando e você está performando. Então, vamos fazer uma pausa. Hoje é sexta-feira, né? Conclui aí todos os seus afazeres e no sábado, se você puder, descansa. Tem muita gente que trabalha no sábado, tem gente que não, mas enfim, vai trabalhar no sábado, já vai pensando assim, ó, que maravilha, quando eu chegar em casa, vou fazer uma pausa, eu vou descansar, mas descansa mesmo, desconecta do celular, da televisão, vai fazer uma caminhada, vai olhar as árvores, vai ouvir o som dos pássaros, tem tantos parques, e outra, vai chover também, né? Tem mais essa, vai chover aí no domingo, a previsão diz isso. Ouve o barulho da chuva, né? Deita na sua cama, relaxa, descansa de verdade, tenta fazer esse exercício. Até é estranho a gente falar que isso virou um exercício pra gente, mas a gente tem que aprender, né? Reaprender a descansar. Eu quero agradecer vocês, Yara e Adriana, começando pela Yara. Obrigada, viu, por trazer aí tanta compartilhamento, né? De falas que a gente analisa, entende, e aí a gente absorve, vamos levar para essa vida nossa aí que a gente precisa de descanso. Obrigada, Yara. Obrigada, Rui, por trazer um assunto tão interessante, tão importante, tão urgente em pauta. É um prazer estar aqui. Prazer é todo nosso. Adriana, obrigada a você também, né, por compartilhar conosco experiências e nos ensinar, né, vocês duas aqui nos ensinando como é que a gente tem que fazer para, de repente, descansar num domingo. Ensinar a descansar. É isso que vocês fizeram. Obrigada, Adriana. Foi um prazer. Só espero que os espectadores, né, os telespectadores possam pôr em prática, se permitir a começar a descansar a mente. Foi um prazer. Prazer é todo nosso. E você de casa, obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. É isso, gente. Talvez o grande desafio do nosso tempo seja esse: aprender a se desconectar, aprender a descansar e se reencontrar. Que coisa, né? Mas é isso, a gente vai aprendendo, aprendemos todos os dias. Segunda-feira, Estúdio Câmara fala sobre etiqueta digital e a reputação profissional. Gente, o bicho tá pegando, hein? Como que a gente equilibra autenticidade e imagem no mundo conectado? A gente vai falar sobre os limites entre a vida pessoal e profissional nas redes sociais. O que a gente publica pode influenciar como os nossos colegas e os nossos chefes nos veem? E até que ponto, né? Até onde vai a liberdade de expressar quando tudo está tão visível e online? A gente também vai discutir da impulsividade, a necessidade de aprovação, o autocontrole emocional nesse mundo hiperexposto. E essa questão aí, tudo que eu estou postando está repercutindo na forma em que os meus superiores me enxergam, me analisam. Eu posso quebrar, né, tudo que pensam, a visão que eu fiz por conta de uma postagem. E aí, eles podem ficar me olhando, me seguindo. E aí, como faz? Gente, olha, eu vou falar um negócio pra você antes do programa. Desconecta. Desconecta e descansa. Desconecta e descansa, tá bom? Mas esse é o nosso programa aí de segunda-feira. A gente convida você. Daqui a pouquinho nós temos a Íria, a nossa jornalista de inteligência artificial, que atualiza tudo para você, tudo que está acontecendo, as notícias Brasil, mundo, estado de São Paulo, Campinas e Legislativo. Ela traz para você daqui a pouquinho, aqui na nossa programação, meio-dia, Câmara Notícia. E final de semana, a programação da TV Câmara Campinas está bem legal. A gente vai, nós temos programas e quadros que falam de saúde, esporte, ação social, então tá bem legal também. Se você puder, assista, tá? E lembrando que segunda-feira a gente volta a partir das 8 da manhã com mais uma edição do nosso Estúdio Câmara, agradecendo você, a sua audiência, a sua companhia, mais uma vez as nossas convidadas. Muito obrigada. Um bom fim de semana, desconecta, descansa e até segunda. Tchau, tchau.